desse simpósio, que tem o título de A Diferença e o Sentido Revolucionário, homenagem aos antropólogos Luiz Castro Faria, Enê Ribeiro, Gioconda Mussolini e Egon Schaller. A frase A Diferença e o Sentido Revolucionário foi tirada de um texto de Eunice Durand a respeito das várias antropologias que se fazem em diversos tempos, né? E aí nós temos 100 anos de cada um deles, né? E nós vamos fazer uma pequena mudança na organização devido às ausências, né? O professor Alfredo Wagner não está presente, não pôde estar presente. Fiquei sabendo agora pela Maria Helena que o pai dele parece estar adoentado, né? Teve outro problema nesse sentido, né? E não estará presente também a professora Eunice, que domingo passado escorregou e teve um problema na coluna e o médico recomendou de não viajar. E por outro motivo também, não por doença, mas por questões de trabalho, o professor Andrea Chiaki também não vai poder vir. Então, conversando com o professor Roque, nós fizemos uma seguinte arrumação desse simpósio. Ele, no lugar de ter 3 sessões, ele vai ter 2 sessões. Então, nessa primeira sessão, nós vamos ter o professor Luiz de Castro Farias, o professor Egon Schaller, que o Pedro está aqui para colocar a respeito, e o professor Gioconda Mussolini, que rapidamente o professor Roque vai fazer uma lembrança. O professor Antônio Carlos de Souza Lima vai chegar daqui a pouco e também ele vai ter uma intervenção sobre o professor Luiz de Castro Faria. E para nós, esse é um simpósio que foi a pedido da diretoria da ABA, dessa gestão, e que não deveria passar em branco as antropologias produzidas por esses antropólogos. Então, eu convidaria o professor Roque para dar início ao nosso simpósio. Eu tive o prazer, ontem do ano passado, participar das comemorações do centenário do professor Egon Schaller, organizado pelo Sofia da Justiça, na cidade em que ele nasceu, a cidade de São Bonifácio, um lugar magnífico, maravilhoso, no alto de uma montanha, 90 quilômetros de Florianópolis, então, uma cidade de origem alemã, né? E que hoje, 100 anos depois que o professor Egon Schaller nasceu, a cidade inteira mudou diferente. Então, vocês podem imaginar, né? Podem imaginar o que era São Bonifácio, não sei se era o nome da cidade, quando o professor Schaller nasceu. Foi organizado pelo professor Pedro Martins por 2 dias de cerimônia, e foi muito bonito aqui, a presença dele, porque, né, além do descendente do professor Egon Schaller, né, aquela população de origem, basicamente de origem alemã, né, havia também 2 representações de estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina, uma constituída por Bischoff, né, e o outro constituído por Gengen, e também Valentim. Né? E foi muito interessante, né, passar a palavra para falar sobre o professor Schaller, diretamente, falar sobre o contexto que ele nasceu. Foi muito interessante perceber que naquele momento ali estava fronte, descendente de pessoas que no passado estiveram em confronto.
foi muito interessante porque, seguindo a tradição alemã, né, todo mundo sabe que onde tem comunidade alemã, tem muitos corais. Então, aquele corais, cada classe etária cantando, crianças, mais adultos, todos, cantavam primeiro em alemão, depois cantavam em português. Os índios fizeram isso. Cantaram na sua própria língua e também cantaram em português. Mas duas coisas me chamaram a atenção. Numa das canções alemã, num dado momento eles cantam, porque a nossa alma latina. Mostrando que é uma situação muito integrada já no nosso contexto. E outra coisa, o principal argumento que eles têm assim, como folclore, é um pão de milho. Ou seja, alemães comendo pão de milho, nós sabemos que pão de milho é uma questão indígena. Eles é incorporado nisso. Na verdade, quando eu falo alemães, eu quero dizer um descendente de alemães, porque eles são alemães, são brasileiros. Então, foi realmente uma cerimônia muito bonita, por 2 dias disso. O acervo do professor Charles foi do lado da cidade, né? E recentemente eu recebi um convite, infelizmente não pude participar, porque foi criado na cidade a Fundação Charles. Tem todo o acervo do lado. Mas quem vai falar sobre o professor Charles é o professor Pedro Martins. Né? Bom, para mim, eu gostaria de falar sobre 2 pessoas que foram importantes também, que também comemoraram o seu centenário em 1913, o nascimento em 1913, em 1914, quando estamos comemorando o centenário. Né? Uma delas, eu tive um convite maior, né? Que eu estava exatamente no programa, o professor Charles Weber. Né? Porque todos os outros homenageados que nós estamos citando aqui eram brasileiros. Né? Charles Weber não era brasileiro, ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele foi um antropólogo importante na antropologia brasileira, porque ele começou a fazer sua pesquisa em 1917, deu o texto, né, entre os índios da Pirapé, e durante toda a vida, ele foi ligado ao Brasil. Devido à ditadura, ele mobilizou as entidades internacionais em protesto, e principalmente porque quando ele veio para o Brasil, ele casou com uma brasileira que foi a mulher dele a vida toda. Então, eu fiz um pequeno resumo, que eu gostaria de ler. Né? Charles Weber nasceu em 1913 em Crackville, uma pequena cidade no oeste do Texas. No início da década de 30, ingressou na Universidade de Columbia, tendo sido aluno de Franz Boas. Em fevereiro de 39, chegou ao Brasil e, com uma recomendação de Boas, foi recebido no Museu Nacional pela diretora Heloísa Alberto Torres. Nesse mesmo ano, iniciou sua pesquisa entre os índios da Pirapé, no nordeste do estado de Mato Grosso. Iniciou-se, então, uma longa relação com o Brasil, que perdurou até sua morte, em 1991. Costuma ser designado como um dos primeiros brasileiros, mas concordo com Jorge Zaru, o necrológico dele, publicado pelo Anuário Antropológico do Rio de Janeiro, Centro Brasileiro, que ele foi muito mais. Zaru diz: seu amor pelo país, sua tolerância diante da diversidade, sua empatia e respeito humano, seu genuíno relativismo, sempre lhe trouxeram uma compreensão única diante da vida brasileira. Hegel não era outro estrangeiro viajando para colher informações sobre a nossa terra, mas um amigo que veio nos visitar,
casou-se com Cecília e compartilhou os nossos ideais e esperanças. Talvez o primeiro registro fotográfico de sua presença no Brasil seja a famosa foto tirada em 1939 no Jardim da Princesa, no Museu Nacional. Uma foto que já está no livro da Marcos Correia, já foi organizado pelo Roberto Amata, né? Ela nos mostra Luiz Alberto Couto no centro, ladeada por 6 pessoas, 3 de cada lado. Do seu lado direito estão Clodo Lévi-Strauss, Ruth Lane e Charles Wright. Do lado esquerdo, Luiz de Castro Faria, Raimundo Lopes e Edson Carneiro. Você tem, então, 3 brasileiros, né? Foi importante. Raimundo Lopes, que foi um dos primeiros etnólogos brasileiros, realizou pesquisa, inclusive, no Capão do Maranhão, no final da década de 20. Né? Edson Carneiro, né? Um antropólogo que foi dedicado ao estudo das populações negras do Brasil, né? Tem um importante trabalho sobre folclore, sobre tradições populares, e Luiz de Castro Faria, na época estava iniciando a sua carreira, que vai ser objeto de outras publicações. Uma interessante análise dessa foto pode ser encontrada em Roberto da Mata, o título do trabalho dele, De Volta aos Trilhos de Troca, Notas sobre Lévi-Strauss e o Brasil, Ciência Hoje, em 1985. A mesma foto pode ser vista em Marisa Correia, Traficante do Simbólico, e outros ensaios sobre a história da antropologia. No final de 1939, Weber iniciou a sua pesquisa entre os índios da Pirapé. É interessante notar que, em uma época em que existiam poucos antropólogos para muita sociedade indígena, Weber escolheu um grupo que já estava sendo pesquisado por Herbert Baldwin desde 1935. Herbert Baldwin, um outro estrangeiro, um alemão, pioneiro na pesquisa antropológica no Brasil, e que viveu a vida toda no Brasil, morreu no Brasil, e foi um importante professor na Escola de Sociologia Política, foi diretor do Museu Paulista e responsável pela bibliografia crítica da tecnologia brasileira, professor e também um ex-presidente da Associação Brasileira de Antropologia. No final de 1939, o ECA iniciou sua pesquisa pela persona. O que eu estou dizendo, eu acabei vendo outra vez uma coisa, quer dizer, por tanto índio para estudar, os 2 antropólogos foram estudar o mesmo grupo. Foram estudar o mesmo grupo lá numa região deserta, que agora não é uma região deserta, no noroeste do estado de Mato Grosso, próximo à ilha de Bananal. Né? E aí aconteceu o seguinte, né? Eles levaram mais de 3 décadas para a publicação de sua monografia. Finalmente, ele não ficou esperando o outro publicar primeiro. Finalmente, em 1970, no prefácio de seu livro Tapirapé, livro Tupi no Brasil Central, né? Publicado pela Companhia Editora Nacional, Baldo escreveu o prefácio do livro: escrevi este livro para Charles Wright, a mim, ligado pelo amor aos Tapirapé. Escrevi-o para incentivar o colega a publicar tudo o que sabe sobre esses livros e que pensa sobre eles. Baldo morreu nesse mesmo ano. Ele escreveu o livro, morreu e deixou a tarefa para o Weber. Né? Assim, quando o Weber publicou seu livro Welcome of Tears, da Tapirapé do Brasil Central, pela Oxford University Press, em 1977, afirmou em sua introdução: assim, o meu livro é também um trabalho de amor, escrito para preencher a minha obrigação com o meu planteado colega e tentar organizar a minha própria compreensão da cultura da Tapirapé.
né? Eu disse que a pesquisa foi feita em 1935 e mudou para 1953, porque ele achou que uma pesquisa em 1935 não podia ser publicada em 1930. Então, quem lê a minha resenha está lá, né? Dizendo que o Hermes trabalhou em 1953, na verdade foi em 1935. Quando o Hermes iniciou seu trabalho de campo entre os Caterapé, levou como assistente de pesquisa um jovem estagiário do Museu Nacional, Eduardo Galvão. Posteriormente, juntos, realizaram uma pesquisa entre os índios de Terra no Maranhão, que resultou na publicação do livro assinado por ambos, pelo Terra Índios ao Brasil, publicado pela Coluna do Universo Press em 1949. Em 1941, quando os Estados Unidos entraram em guerra contra o eixo, recebeu do governo americano a proposta de continuar na Amazônia, organizando o Serviço de Saúde Pública, que posteriormente deu origem ao SESC, colaborando com isso para a produção de borracha, um material estratégico para a indústria bélica. Segundo o próprio Hélio afirmou, a opção seria lutar na Europa. Então, eu queria ficar organizando o posto de saúde da Amazônia. Eu cheguei até a conhecer um hospital na cidade de Marabá. Nessa época, juntamente com o Gabão, estudou uma pequena comunidade na ilha de Marajó, que resultou em 2 livros. O de Weber, uma cidade amazônica, e o Estudo do Homem Antrópico, publicado em New York em 1953. E o de Galvão, Santos Visage, um estudo da vida religiosa em Itá, Amazonas, São Paulo, no Editório Nacional de 1955. Este último livro foi a tese de doutorado de Galvão, defendida na Universidade de Colômbia em 1949. Galvão é um dos primeiros antropólogos brasileiros, não sei se talvez o primeiro a fazer um doutorado. Eu tenho uma dúvida a respeito disso, mas pelo menos o primeiro a fazer doutorado de Colômbia. E ela foi um grande amigo do Weber. E tinha uma diferença muito pequena na idade de como era o Weber. O Weber estava muito mais avançado do ponto de vista acadêmico, a diferença. No final da década de 40, Anísio Teixeira, que foi o grande educador brasileiro, um dos fundadores da Universidade do Brasil, né? Então, o secretário de Educação e Cultura do Estado da Bahia convidou Weber e Galvão para compor, juntamente com Carlos Azevedo, uma comissão que coordenaria o estudo de 6 comunidades ecológicas do Estado. O Programa de Pesquisas Sociais do Estado da Bahia para a Colômbia Universo. Esse seria o passo inicial para uma série de estudos de comunidades realizados em todo o país e que constituiu um marco na antropologia brasileira durante toda a década de 50. Todos os estudos que marcam o predomínio da influência americana no Brasil foram inspirados na obra clássica de Robert E. Ellen Littleton, um médico de Nova York, Grace, nosso profissional. Há uma enorme relação de estudos de comunidades para o Brasil que foram analisados por Maria Laís Mozinho Coutinho, uma análise bem detalhada desse estudo. Mozinho. Bom, esse encontro do Weber com Anísio Teixeira e Carlos Azevedo o levou a participar de um outro grande programa financiado pelo Unesco, o Estudo das Relações Raciais no Brasil, com a participação de alguns de seus alunos, entre eles Nervi Reis. Ele próprio contribuiu com o seu livro Raça e Classe no Brasil Rural. A sua integração na sociedade baiana, durante a realização dos projetos acima, o levaram a se transformar em uma personagem de Jorge Amado, no livro Tenda de Milagre, que é uma antropóloga americana. E agora eu estou vendo que no programa dessa reunião, uma comunicação numa outra sessão, que fala que ele inspirou 2 livros. Realmente eu não conheço o segundo.
Gostaria de ter tido mais contato com ela. Entretanto, durante o 11º Congresso Internacional de Ciência Antropológica e Etnológica, realizado em 1983 em Quebec, tive a oportunidade de conviver em um mesmo hotel com o casal. Fizemos várias refeições juntas, fazendo parte do grupo nosso colega Jorge Zabu, cujo pai, o geógrafo Jorge Zabu, foi muito amigo do Weber. Charles Weber e Cecília Roxo Weber. Cecília Roxo era filho do banqueiro paulista, Charles Weber e Cecília deixaram uma filha, Isabel, casada com o antropólogo Tom Cotar, que revisou pesquisas no Brasil e em Madagascar. Estes são os pais de Júlia e Nicola, os netos de Weber. Então, esse resumo que eu fiz da vida de Weber, em sua relação com o Brasil. Ele já tinha feito pesquisa, quando estudante em Colômbia, ele já tinha feito pesquisa na Guatemala, mas eu não conheço essa parte do seu trabalho. Bom, então eu passaria logo para a segunda pessoa. Nós estamos comemorando o centenário. Foi Gioconda Mussolini. Nasceu em 1913 e morreu em 1969. De fato, eu não era a pessoa indicada para falar sobre Gioconda, porque eu tive um pouco contato com ela, e também ela trabalhava numa área que não era a área que eu trabalho, né? Mas, pelo menos nas duas ou três vezes, eu a conheci, contar, conversamos um pouco, né? Mas foi uma coisa muito rápida. Gioconda Mussolini nasceu em 15 de novembro de 1913, na cidade de São Paulo, filha de Humberto Mussolini, que chegou ao Brasil em 1888, proveniente da região de Vêneto, na Itália. Aos 22 anos de idade, ingressou no curso de Ciências Sociais, até então recém-criada Universidade de São Paulo, que contava com um grande elenco de docentes estrangeiros, como Emílio, Fernando Bel, Pierre Montberg, Paul Platini e, entre outros, o jovem Rodrigo Souza. Dentre os seus colegas de curso estavam Mário Wagner da Cunha, Egon Schaden e Gilda Melo Souza. Eu falei um intervalo para falar um pouco da fundação da Universidade de São Paulo, que ocorreu logo após a revolta de 1932, né, quando o Estado de São Paulo foi derrotado numa revolução, né, e isso deixou chocado a elite paulista, porque, afinal, o Estado mais rico, o Estado mais poderoso do país, sofreu aquela derrota. Então, chegaram à conclusão que eles tinham que criar uma elite universitária, uma cientista. Então, eles criaram duas escolas. Um grupo de intelectuais paulistas criou a Escola de Sociologia Política, Escola Livre de Sociologia Política. E durante muito tempo, as pessoas pensavam que ela fazia parte da USP. A USP foi criada no ano seguinte, na Universidade de São Paulo, foi um outro. E, num dado momento, a Escola de Sociologia Política foi pioneira, né? Porque as pessoas sempre falam, não, a USP tinha Levi-Strauss. A Levi-Strauss naquela época tinha 20 e poucos anos, não tinha escrito nada, não tinha feito pesquisa nenhuma de campo ainda, enquanto, né, a Escola de Sociologia Política tinha Emile Williams, tinha Herbert Malthus, e durante 2 anos já tinha Strauss. Levi-Strauss era iniciante, enquanto Strauss já tinha 30 anos de carreira, já tinha publicado toda a sua grande obra, fundadora da moderna antropologia social britânica. Né? Então, mas aconteceu um fato interessante quando se fez o vestibular, o primeiro vestibular na USP,
teve muito poucos candidatos. Eu não sei se chato fez esse postulado, não sei se é o primeiro. Muito por ninguém se interessava, porque as pessoas que tinham condição de estudar naquela época, que era elite, paulista, tinha condição de ir para uma escola em tempo integral, ou seja, a elite paulista só admitia que as pessoas fossem médico, engenheiro ou advogado. Então não houve candidato. Né? E foi aí então que um dos fundadores teve uma ideia. Ele foi nas escolas normais, né? Programaram o segundo vestibular, foram nas escolas normais de São Paulo, Instituto de Educação, onde as moças estavam sendo preparadas, as normalistas para ser professor de idade, falaram, vocês podem ser muito mais que professor de idade. Então, a escola da faculdade é basicamente uma turma feminina, somente mulheres. Durante muito tempo, a Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo foi dominada, assim, em números, por estudantes do sexo feminino. Então, Giovanna de Sobrinho é uma dessas. Uma família pobre, de imigrantes, ela estudou na USP, mas ela foi fazer o seu mestrado na Escola Livre de Sociologia Política. Esse seu mestrado foi realizado sob a orientação do Ricardo de Baldo, tendo como colega duas pessoas que fizeram pós-graduação na Escola de Sociologia Política, foi colega de Giovanna Mussolini, Florestan Fernandes Galinha Costa. Na verdade, eu sei muito pouco sobre quem ela viu essa citação toda, mas sei muito quem é o Florestan Fernandes, porque foi meu orientador de tese de doutorado. Então, a sua dissertação de mestrado titular, Os Meios de Defesa contra a Moléstia e a Morte em Duas Tribos Brasileiras, Cangangue de Duque de Caxias e Bororo Oriental, foi defendida em 1945 e publicada em 1946 como separata da revista do Arquivo Municipal. Esse trabalho é considerado um dos primeiros textos, se não o primeiro, da antropologia da saúde. Um dos primeiros textos publicados no Brasil sobre a antropologia da saúde, que hoje é um dos grandes ramos da antropologia brasileira. A partir de então, Gioconda dedicou-se ao estudo dos caiçara, pescador do litoral paulista, que resultou em a ilha de Búzios, uma comunidade caiçara do leste do Brasil, em colaboração com Emílio Willis, publicado pela American Technological Society em 1952. Bom, em 1949, ainda na Seara do Verde, Chadwick defendeu a sua tese de doutoramento não sei porque eu tenho essa data. Chá defendeu sua tese de doutorado em 1945 com uma banca presidida por Fernando Azevedo e assumiu a cátedra de antropologia, e até então sob a direção de Emílio Willis. Gioconda Mussolini tornou-se então a primeira assistente de Chá. Nessa condição, foi professora na graduação de Fernando Henrique Cardoso, Otaviano, Fernando Novaes, José de Souza Martins, Ruth Cardoso, Eunice Duran, Antônio Carlos Vieira, Antônio Augusto Arantes, e vários presidentes da ABA, foram alunos de Gioconda Mussolini. Heloísa Teixeira de Souza Martins, Lourdes Sola, Renata Brigitte Guilherme, entre outros. E orientou a dissertação de mestrado de Amasdeu Duarte Orlando e Renato Brigitte Guilherme. Como assistente do professor Chá, foi designado para ministrar a disciplina de antropologia física. E obviamente, não é o seu campo. Então, para as pessoas mais novas, eu gostaria de dizer que é uma cátedra. O professor Chá era o catedrático
de antropologia, né? Porque não existia departamento, existia as cátedras. E na época da antropologia, ele tinha todo o poder de nomear, convidar, nomear assistente, né? Aceitar alunos, demitir alunos também. Tinha poder absoluto. Mas, seguindo um modelo francês, era catedrático. Então, ele dizia que ele devia estudar aula. Também dominou a Gioconda, quando dava na antropologia física, que é uma área hoje poucos antropólogos conhecem, né? No Brasil, embora tenha grandes especialistas, mas a maioria das pessoas desconhecem. E ela exerceu essa função com bastante eficiência. Para isso, dedicou o seu estudo de antropologia física, executada por antropólogo estrangeiro, o que lhe possibilitou editar em 1969 a sua famosa coletânea, Evolução, Raça e Cultura. Acho que todo mundo que estudou antropologia em uma determinada época criou essas coletâneas, porque a gente sabe alguma coisa da antropologia biológica. No exterior, quando o livro ficou pronto, a editora solicitou a Florestan Fernandes, diretor da Sede de Ciências Sociais da Biblioteca Universitária, que fizesse uma nota da editora. Florestan ressaltou o fato que, embora não seja um especialista em antropologia física, a professora Gioconda Mussolini reúne a experiência e a maturidade resultante de longo e profundo tirocínio no ensino da natureza. Com efeito, Gioconda selecionou artigos dos mais renomados cientistas, especialistas em antropologia física, genética e paleontologia dos meados do século XX, destacando alguns deles: Julian Caxel, Jorge Melord Simpson, G. Carter, Legros Carter, Ashton Montago e Teodósio Pizanci. Não me recordo no ano, mas foi no meados dos 60 que encontrei Gioconda Mussolini. Foi extremamente simpático, apesar de ser considerado uma pessoa muito tímida. Dizem que foi essa timidez que a impediu de terminar sua tese de doutorado. Em 1969, quando Chá aposentou, Gioconda não teve a comissão formal de substituir. Morreu nesse mesmo ano de um ataque cardíaco em plena sala de aula. Então, isso é que eu sei de Gioconda, tem pessoas que sabem muito mais da vida, por isso que sou velho, mas acho que infelizmente a pessoa não pode acontecer. Por isso, eu represento essas duas contribuições. Não sei se é Thiago, mas não sei se é Thiago o debate. Podemos deixar o debate para o final, para que seja mais fácil. Eu não passo a palavra então, professor Barato. Falar sobre Luiz de Castro Faria. Bom, diante do exaustivo trabalho que Alfredo Faria não pôde comparecer a esse simpósio, e outros 6 alunos de pós-graduação do Museu Nacional têm realizado sobre a pessoa e obra de Castro Faria, o que posso aqui trazer são apenas fragmentos que me ficaram em contato com o saudoso mestre. Estive mais próximo dele quando estagiei no Museu Nacional de 1961 a 1968. A primeira vez que o vi, antes de 1960, quando eu e um colega de graduação do Simpósio do Museu Nacional, conduzidos por nossa professora Maria Laís Moura Mozinho, depois Kid, que nos ensinava antropologia em Petrópolis, passamos pelo professor Castro Faria, no pátio dos corredores do museu, e ela nos apresentou a ele, e a conversa se limitou a umas palavras de cortesia. Uns 2 anos mais tarde, em 1961, tive-o como professor no Museu Nacional, num curso de especialização, cujas aulas ele compartilhou com o Roberto Cardoso de Oliveira.
coordenador do curso era Roberto Cardoso. A Castro e Faria couberam as aulas relativas à antropologia econômica, ou melhor dizendo, as atividades de subsistência, a cooperação no âmbito dos recursos disponíveis no meio ambiente e as formações sociais que resultavam dessa interação. Infelizmente, não mais tem as indicações bibliográficas, se é que Castro Faria as distribuiu impressa. Não lembro mais se ele foi livro, se ele escreveu no quadro evangelho, não sei mais. Mas examinando minhas fichas de leitura, vejo textos como o de Bursley sobre as implicações funcionais e evolucionárias do padrão de mobilidade, aquele em que Robert Carneiro elabora uma famosa fórmula que permite demonstrar que não é o esgotamento do solo que faz as aldeias chilenas se deslocarem, um capítulo de Florestan Fernandes sobre o estudo sociológico da economia produtiva, um subcapítulo do mesmo autor sobre o sistema econômico e as relações sociais comunitárias, o capítulo de Hermann First sobre o lugar de Malinowski na história da antropologia econômica, o capítulo do mesmo autor sobre o esquema social de organização econômica, um capítulo de Ford sobre as economias doletoras, um de Grass sobre antropologia e economia, trechos do livro de Julius Engel sobre Schopenhauer, que no livro de Julius Engel são chamados de campaign. A própria Giovanna Mussolini, quando usou o material de Julius Engel para fazer a sua tese de mestrado, essa comparação, a medicina indígena, o xamanismo também, ela ainda usa, porque não quer ler, mas lembrando lá no apêndice que provavelmente eles não seriam propriamente Cangangue, né, seriam um outro grupo, os Cangangue de Caxias, do posto, acho que Caxias, não sei se as técnicas de exploração do seu recurso, então, sobre os Cangangue, são choque, as técnicas de exploração do seu recurso, o modo de produzir seus alimentos e sua distribuição. A primeira parte da antropologia econômica de Herskovits, um artigo de Wang Chan, que trata da reconstrução da organização social dos grupos sociais neolíticos por meio de inferências arqueológicas, um artigo de Beth Neves sobre as limitações impostas pelo ambiente ao desenvolvimento cultural, um capítulo de Robert Murphy sobre a vida econômica do mundo público, um artigo de House sobre a história cultural, um artigo de Spur que sugere a inclusão das relações de uma população com os recursos naturais numa série mais ampla de relações com o meio natural local, 4 capítulos do livro de Julian Stiller que falam sobre que retoma as questões do Conjunto Oficial da Grande dirigido pelo primeiro, relativas ao ambiente, produção, cultura e níveis de integração social em aldeias agrícolas e grupos de caçadores e coletores de nômades na América do Sul, e também um artigo de Stiller sobre sua proposta de evolução multilinear. E ainda do mesmo autor, a última parte do volume 5 do Refúgio do Campo. E para terminar a enumeração, um capítulo de William sobre o estágio arcaico da América do Sul. Eu enumerei esses textos por autores em ordem alfabética, tal como organizei minhas fichas de leitura, pois já não tenho como ordená-las segundo a sequência que foram apresentados e discutidos no curso. Embora não se possa acontecer a orientação do professor por um único curso, dentro do quadro que eu vou oferecer, creio que essa bibliografia oferece uma vaga ideia dos interesses de Castro Faria no início dos anos 60. Disseria que procurava evidenciar as interrelações entre as possibilidades do meio ambiente, o equipamento técnico, a forma de assentamento espacial, os níveis de integração entre as unidades sociais e desenvolvimento cultural. Ainda quanto à orientação de Castro Faria, talvez faça sentido lembrar a diferença entre o título do curso de especialização oferecido em 1960 e o do iniciado em 1961.
O primeiro, de que foram alunos, entre outros, Alcira Ramos, Roque Laraia e Roberto Amado, teve Roberto Cardoso de Oliveira como único docente, que se denominava Curso de Teoria e Pesquisa em Teoria Social. O nome do segundo, que o terceiro, que tinha também Castro Faria como professor, era Curso de Especialização em Antropologia Cultural. Na época, a escolha entre qualificar a antropologia como social ou cultural não deixava professores e alunos indiferentes. Era muito importante distinguir uma coisa de outra. No relatório anual de 1968 do Museu Nacional, de onde tira essa informação, consta também que a parte que coube a Castro Faria chamava-se Sistemas Econômicos Tribais do Brasil. Parece que, na verdade, durante o curso, ele deu uma visão mais ampla do que sistemas econômicos tribais do Brasil. Mas Castro Faria tinha meios para escolher outra orientação para esse curso. Tanto que, tempos depois, no almoço, na lanchonete do museu, falou-nos, aos que estávamos à mesma mesa, da importância do ensaio sobre a dádiva de Marcelo Moço, o que me fez procurar o texto e me surpreender com a existência de outros princípios que presidem a troca e não se reduz aos aspectos mercantis. Aliás, ao longo dos anos 60, o almoço diário na lanchonete do museu foi muito importante para a minha formação. Em alguma daquelas mesinhas de 4 lugares, onde sempre cabia mais um, conversava-se sobre os mais variados assuntos. Sempre era possível estar com Roque Laraia, Alcida Ramos, Roberto Amado, Roberto Cardoso, Elisa Fenelon, Ione Leite, Miriam Leme e também com Castro Faria. Ali eu escutei falar da festa de São Lázaro, a que assisti no Presidente Pena, hoje chamada de Chiparaná, no trajeto da expedição com ele trouxe. Também ouvi falar do etnólogo Well Quen, um homem de família abastada, o que lhe permitia dar apoio financeiro a outros pesquisadores. Ao ler a publicação do seu diário da expedição, fiquei satisfeito em encontrar referência a essa festa. São Lázaro, né? O diário foi publicado com outro olhar. Né? Ainda que com poucas palavras, mas acompanhadas de fotografias. Vi também que ele dividiu com o Guelquen uma cabine no barco a vapor de ouro no seu trajeto de Corumbá a Cuiabá. Imagine que de Corumbá a Cuiabá em Mato Grosso ele foi de embarcação a vapor. Chegou a Cuiabá e ficava. Embora nada nos transmita do que possa ter conversado com o Guelquen. Nada ele diz nada. Encontrou o Guelquen, dividiu a cabine com ele, mas não conta nada da conversa. Não sei qual era o estado de saúde e a disposição de Castro Faria, como o volume foi preparado. Também no caso de Castro Faria, ele escreveu o diário em 1938, durante a viagem, e ele foi publicado já no final dos anos 90. Né? Claro, certamente com a ajuda e insistência de seus alunos. Né? Não sei se Castro Faria ainda estava disposto, saudável, etc., nessa época, mas teria sido interessante que ele tivesse ditado notas do que achasse por bem acrescentar ao seu diário. Né? Poderia ter sido mais do que era. Tem dias que ele é muito lacônico, outros dias se estende mais, etc. Né? Ele podia ter completado, quem sabe. Né? Afinal, o volume traz algumas notas no final, mas não são notas preparadas por ele. Um outro exemplo de como Castro Faria estava aberto à exploração de novas possibilidades foi a pequena exposição etnográfica que eu fiz em Marília, no interior de São Paulo. No ano de 1965 e começo de 66, interrompi meu estágio no Museu Nacional para trabalhar como professor auxiliar de antropologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Marília. Então, uma instituição estadual isolada, pois ainda não existia a Unesco. Nessa época, eu já tinha feito 3 etapas de campo junto aos caôs e trazido um certo número de artefatos do seu cotidiano ou de sua vida habitual
para o acervo do Museu Nacional. Não me lembro como nasceu a ideia de fazer uma exposição dessas peças na faculdade. E Castro Faria, tendo então diretor do Museu Nacional, permitiu o seu empréstimo e acompanhou sua acomodação num grande caixote, para isso especialmente confeccionado, pois a maior população ia ser levada era uma máscara por picô, que cobre uma pessoa da cabeça aos pés. O caixote foi levado para Marília por via férrea. A exposição, montada numa das salas da faculdade, atraiu muitas pessoas, adultos e escolares, durante cerca de um mês. E voltou inteira, intacta, né, ao Rio pelo mesmo caminho. Castro Faria interpretou a iniciativa como uma nova forma a ser estimulada de um museu dar oportunidade a moradores distantes do Rio de conhecerem um pouco desse. Uma outra oportunidade de docência que eu tive, mas esta sem interromper o estágio do museu, foi a de professor auxiliar de Castro Faria, na Universidade Federal Fluminense, do segundo semestre de 1966 até o fim do ano de 67. Tive então a oportunidade de fazer trajeto semelhante ao de Castro Faria, que fazia todos os dias para ir ao museu. Ia de ônibus, eu do Fonseca, ele de Icaraí, até a Estação das Barcas, em Niterói, né? Embarcava lá, se embarcava na Praça 15, no Rio de Janeiro, e daí pegava outro ônibus até a Quinta da Boa Vista, onde está o museu. E de tarde fazia a mesma coisa no sentido inverso. A Castro Faria fazia isso diariamente. Mas nada guardei do curso que dei nesse período, com o programa elaborado por Castro Faria. Roberto da Mata, o cidadão Wagner Neves Rocha, que foram seus alunos na graduação, talvez pudessem dizer mais sobre seus programas e suas aulas. Afinal, eu auxiliei o Castro Faria, mas eu não assisti às aulas dele. As observações de Castro Faria eram muito acatadas pelos pesquisadores que procuravam em busca de um conselho e parecer. Vi, por exemplo, nas mãos dele, o rascunho do livro Os Índios e a Civilização, que Darcy Ribeiro lhe confiou para opinar. Era um grosso maço de folhas impressas de seus artigos Cultura e Línguas Indígenas no Brasil, Convívio e Conformação, e ainda do livro A Política Indigenista Brasileira, anteriormente publicados, né, foram publicados da metade da década de 50 até 60, né, e que Darcy Ribeiro, então, juntou os três, premiou postulou os três, né, e publicou com os índios a civilização. Esse maço eu vi nas mãos de Castro Faria e Darcy Ribeiro de Portugal. Enquanto fui estagiário no museu, pouco li de trabalhos do próprio Castro Faria. Lembro-me do artigo sobre as bonecas carajás e do referente a aves e peixes reproduzidos em pequenas imagens de pedra, chamadas sólidas, por indígenas pré-cabralinos do litoral sul do Brasil. Essas peças, né, são comentadas em texto muito bem cuidado, descrição boa, análise muito boa, Castro Faria vai. Uma vez ouvi Castro Faria dizer que desejava escrever mais um desses textos, desta vez sobre figuras em madeira. Não sei se pensava nos animais esculpidos de couro. Reuniria os três trabalhos num só volume. Chegou a dizer como seriam as páginas que separariam um do outro dentro do outro. Então, os zoólogos seriam precedidos de uma página que uma superfície pedra. Bom, depois, as bonecas carajás com uma superfície de barro. E, naturalmente, as figuras do artigo que ele nunca escreveu sobre as figuras em madeira, né, com uma figura, a superfície de madeira. Ele falou, na época, em um pinho de viga. Hoje eu penso, mas pinho de viga não é uma viga brasileira. Mas, enfim, ele pensava em fazer desta maneira.
Brasil ele usa muito fotos e descrições de casas que ele viu durante a viagem de 1938, né? Do Brasil, acompanhando o Levi-Strauss. E agora ele faz primeiro faz um texto acompanhado na bibliografia muito grande, né? Ele começa examinando o que teria sido de origem africana, né? O que teria sido de origem, depois o que teria sido de origem indígena, e finalmente o que teria sido de origem ibérica, russa. Mas, naturalmente, o que ele tira de toda essa bibliografia é muito pouco. Né? É interessante que ele sempre faz descrição e comparações com a parte externa das casas, o aspecto externo das casas, a casa de palha, seja de palha, etc., o formato, se tem duas águas, se tem pedra, etc. Mas, por outro lado, ele não descreve a casa por dentro, né? Nem como a família, os ocupantes da casa, a família extensa, se distribuía, né? Como distribuir o espaço, usar o espaço dentro da casa. Mais tarde, ao escrever um outro trabalho meu, eu fui procurar a sua história da antropologia física no Brasil, né? Um boletim importado, um boletim do Museu Nacional. Nós temos, né? E vários de seus textos que examinam a contribuição de pesquisadores brasileiros, desde os mais antigos até recentes. João Batista de Lacerda, Alfete Pinto, Oliveira Viana, Luiz Alberto Cruz, Curtin Mangaju, Eduardo Galvão. Eu mesmo me pedi para escrever dois textos semelhantes. Né? Eu estava então encarregado de formatar o Anuário Antropológico de 91, e ainda faltavam textos referentes a antropólogos falecidos no ano daquele número, do ano calendário. O Anuário Antropológico foi pensado inicialmente para focalizar um determinado ano. O Anuário Antropológico de 91 era produção e os acontecimentos de 91. Né? Então, dois antropólogos que tinham morrido em 91 deviam ser um texto a respeito dele no anuário. Castro Faria estava passando por Brasília e, em conversa com ele, perguntei se escreveria algo em memória de Manuel Gomes Júnior. Ele respondeu que sim. Ele rememorou alguns fatos da vida de Diegues, entre os quais os que ele integrava um conjunto musical junto com Noel Lucas e Abelardo Barbosa, suponho que apenas para tocar e cantar todos sozinhos ou entre amigos. Chegaram a se apresentar em público. Mas, aí eu perguntei para ele se ele não levou isso nos textos, ele disse que não. Depois, perguntei-lhe se ele sugeria alguém para escrever sobre Egon Schaber. E ele prontamente se ofereceu para fazer. E, de fato, Castro Faria escreveu e entregou os dois textos para aquele anuário. Então, no 81, há o texto sobre Schaber e do Manuel Diegues. Castro Faria falava mais alto e de modo veemente quando defendia suas opiniões. E as discussões que, de vez por outra, tinha com outra, com a antropóloga física, Maria Alvim, também do Museu Nacional, eram ouvidas por todos no departamento de antropologia. A discussão se desenvolvia entre longos arrazoados de Marília, né? Que Castro ouvia calado com seu cachimbo na boca, né? Até explodir numa contestação. E assim alternavam durante longo tempo. Roberto da Mata, ouvindo a discussão, disse: ele tem acumulador. Aliás, eu também ouvi uma reação dele desse tipo quando eu e a falecida Lúcia Câmara, também estava lecionando na Fluminense, fomos doutor ele umas pequenas mudanças no programa de antropologia. Ele
bastante tolerante com as caricaturas de Maria Andréa Loyola, que foi minha colega no curso de especialização e depois entrou na primeira turma do mestrado do Museu Nacional, em 68. Ela pegava bem os traços característicos de cada um, mas especialmente de Castro Faria. E vez por outra desenhava giz no tabuleiro de uma cena qualquer em que estavam representados vários integrantes do departamento, professores. Castro aparecia, observava o desenho, às vezes dizia alguma coisa, às vezes não, e se retirava. Infelizmente, o desenho não durava muito, pois era apagado logo que o quadro se fazia necessário. Só um nos ficou, e foi captado pelo fotógrafo do museu, para isso rapidamente chamado. Representa uma recepção dada poucos dias antes por Roberto Cardoso a professores e alunos do curso de mestrado recém-criado, em que Castro dança no centro da sala. Enfim, a época em que estive mais próximo de Castro Faria foi no período de 1961 e 1968, iniciado com meu ingresso no curso de especialização e terminado com minha mudança para Brasília em 1969. Talvez tenha correspondido a uma etapa intermediária de sua carreira, que já não era a do seu envolvimento com a topologia física, nem de seus trabalhos em arqueologia, mas ainda não era o desenvolvimento de suas reflexões sobre o pensamento social brasileiro, que teve por suporte toda a sua experiência anterior em pesquisa, docência, administração e na luta em prol da instalação adequada da topologia no ensino e pesquisa universitária. Seus alunos da pós-graduação do Museu Nacional, que começa em 1968, foram os que mais se beneficiaram desse novo caminho. Considerando que em todo o meu estágio no Museu Nacional tive mais contato com o Roberto Cardoso Oliveira, como participante de 2 projetos seus, tinha Castro Faria na conta de alguém que preferia trabalhar sozinho. Parece que ele preferia mesmo ficar na sua sala trabalhando sozinho. Por isso me pergunto se não foram os alunos que o integraram em sua equipe e o fizeram resgatar a enorme contribuição que ele próprio deixava à parte. Seja como for, sua trajetória foi de um contínuo renovar-se. Da trajetória do professor Luiz Castro Faria. O Alfredo Wagner talvez seja uma pessoa mais abalizada para isso, com toda certeza é, não apenas por ter sido orientando antes de mim, né? Eu fui orientando no doutorado do professor Luiz Castro Faria, fui aluno durante os cursos de mestrado, na verdade, iniciante. O Alfredo foi praticamente assistente do Castro durante bastante tempo, sobre o pensamento social brasileiro, e juntamente com a Moacir Palmeira e com a Heloísa Bertol Domingues, foi e é curador do acervo documental do professor Faria, depositado não à toa no Museu de Astronomia e não no Museu Nacional. Na época, ele foi taxativo quanto a doar o material que ele guardava sistematizadamente no Museu de Astronomia, exatamente em função do fato de que até aquele momento o Museu Nacional tem acervos preciosos, não tinha um setor de arquivo, não tinha qualquer tipo de
política institucional para tratamento. Até hoje isso é um pouco complicado, mas houve uma grande melhoria. Hoje existe um setor de eu talvez tenha que sair, mas o professor, falar do professor Casparia é sempre um problema para quem com ele lidou, sobretudo depois de um dado momento, nesse momento em que ele estava já trabalhando com o pensamento social brasileiro. Eu acho, professor, que ele não colocou uma série de coisas no diário, porque eu conheci o professor Casparia absolutamente contrário a publicar qualquer coisa na sua expedição Levi-Strauss. Primeiro, porque ele dizia exatamente o que o professor Roque Laraia falou do Levi-Strauss, que as pessoas prefiguravam o Levi-Strauss inexistente. O Levi-Strauss não era nem potência, aquela pessoa viria se tornar. Então, que era absolutamente desnecessário tentar encontrar na expedição do Brasil Central as origens de um Levi-Strauss que não estaria ali. Depois o professor Luiz Casparia tinha verdadeiro horror ao memorialismo. Horror. E detestava qualquer tipo de intervenção baseada na memória. Ele era extremamente criterioso, quer dizer, eu acho que eu estou aqui porque eu editei, fui a primeira pessoa a ter coragem de editar textos do professor Casparia. Até então, nem Alfredo Wagner, nem ninguém que trabalhou com ele, nem Moacir Palmeira, ninguém tinha feito nada disso. Por quê? Pegar textos do professor Casparia e corrigir em livros era ter que lidar com um superego intelectual do professor Casparia, que era brutal com ele e, eventualmente, com os alunos. O que não quer dizer que, com isso, ele não estruturasse muito profundamente e fosse profundamente generoso em termos de estruturar o pensamento das pessoas, sobretudo nessa etapa em que ele se voltou para o pensamento social brasileiro, que é algo que aparentemente está descolado, é uma etapa posterior na trajetória dele, que entrou para o Museu Nacional. O Casparia era formado, pouca gente sabe disso, em biblioteconomia. Ele entrou para o Museu Nacional, então, portanto, ordenar, classificar, a reflexão dele sobre processos de classificação, sistemas taxonômicos, isso foi muito apurado. E ele foi transpondo isso para áreas diferentes. Muito das suas observações, eu acho que, no tocante às habitações populares, a figura humana, refletem um certo padrão característico do que se fazia em arqueologia. Num dado momento, foi pela arqueologia que ele, de certa maneira, entrou no Museu Nacional, foi particularmente em pesquisas de arqueologia, mais do que de antropologia biológica, em que ele deixou marcas muito importantes como autor. Ele já tinha uma idade bastante avançada quando um desses volumes, auto-intitulados Escritos Exumados, um texto que se reporta a essa dimensão da formação dele em arqueologia, a ideia de escavação, de exumação de textos. Um desses volumes foi um volume dedicado à produção dele sobre arqueologia e sobre antropologia biológica. Sendo que a produção sobre antropologia biológica era muito mais uma reflexão acerca da antropologia biológica, da história da antropologia biológica, enquanto os textos de arqueologia foram textos que deixaram marcas profundas no cenário da arqueologia do Brasil, especialmente no tratamento de um tipo de sítio, que são os sambaquis. Ele realizou pesquisa em mais de um ponto do litoral brasileiro, mas num dos ensaios introdutórios lá sobre o outro olhar,
o Gustavo Soraya e o Afrânio apontam que da juventude dele vinha uma convivência com pessoas que eram pensadores do Brasil naquele momento. Especialmente esteve ligado ao chamado Grupo do Rodrigo. Rodrigo era o Franco de Andrade, né, o criador do Serviço Patrimônio Histórico Artístico Nacional, né, que teria depois um Conselho do Patrimônio, onde o Museu Nacional tinha assento fixo, né, do qual ele próprio foi um integrante, pelo Dona Luiz Roberto Torres. Então, assim, foi uma pessoa que teve uma longa vida, que passou por metamorfoses do campo, né? E nesse período, já pós-70, né? 78 particularmente, ele deu 2 cursos, primeiro com a Cir Palmeira, pensando nessas questões de sistemas classificatórios da vida intelectual, etc. E num curso de 78, que marcou uma geração como Alfredo Wagner, João Pacheco, José Sérgio Leite Lopes, Afrânio Raul Garcia Júnior, marcou uma geração de pessoas que depois viraram docentes do programa de pós-graduação em Antropologia Social. Ele conseguiu fazer com que certos princípios da construção científica que ele cultivava há um longo tempo fossem transformados em princípios orientadores de qualquer investigação, pelo menos para esse grupo, né, através do exercício com textos, né, de trabalhos em classe, trabalhos para fora da classe de aula, onde ele procurava fazer com que as pessoas efetivamente experimentassem técnicas e instrumentos de pesquisa, né? Pesquisa sobre o financiamento social brasileiro. Eu fiz mais de um curso dessa natureza com ele. Nós éramos instados a aprender a fazer um certo tipo de leitura que permitia situar textos dos autores como parte de uma rede teórica, intelectual, onde certos princípios de construção eram sistematicamente evitados, procurar influências, procurar genealogias estritas, procurar linhagens fechadas, que isso tudo era possível dado a uma grande erudição, fruto, em grande medida, de uma longa trajetória. De uma trajetória que, se por um lado esteve bastante ligada ao ensino da antropologia, e talvez pouco à pesquisa em antropologia cultural ou social, eu creio, professor, por exemplo, ele jamais classificaria essas pesquisas, digamos, sobre as habitações no campo, talvez, da antropologia sequer cultural, talvez ficasse no meio do caminho entre uma antropologia cultural e certos aspectos da investigação em arqueologia. Mas, a parte disso, como docente do museu e como representante no patrimônio, ele foi, por exemplo, essencial na formulação da legislação para a pesquisa arqueológica no Brasil. Há todo um conjunto de contribuições que nos escapam hoje, mas que são extremamente visíveis para os arqueólogos. Há textos dele que hoje ainda são lidos, né, como textos importantes na montagem de certos problemas, né? Eu creio que ele transpôs muito dessas coisas depois para o tratamento do pensamento social brasileiro e também da antropologia. A gente vê isso um pouco
na forma como ele construía essa opção de não colocar o dado anedótico, ele deu um depoimento que está publicado no Anuário Antropológico de 1954, que é um depoimento dado à professora Marisa Correia, chamado eu sei que termina dizendo um depoimento, não sei o quê, de um militante em recesso. Ele começa desconstruindo a ideia de testemunho e criticando a ideia de memória, tal como aplicada a certo tipo de... Ele estava criticando o próprio trabalho de fazer entrevistas com pessoas que então era feito como base por uma história da antropologia. E aí começava a documentar e dizia, né, que então, se era para falar isso, se era para dar um depoimento, esse depoimento deveria ser comprovado. Então, ele começava a colocar documentação que suportava, isso era feito nas aulas também, né, quando nos fazia pensar sobre a trajetória social de certos autores e a relação que isso tinha ou não com sua produção acadêmica. Essas observações são pálidas observações de uma pessoa que, como o professor Melati já apontou, né, tinha uma personalidade marcante, né? A ele foi atribuída muita autoridade desde cedo, foi o primeiro presidente da ABA, teve sempre uma grande capacidade organizativa e administrativa, né? Em um texto de um desses volumes, que eu organizei um volume em que os cursos dele, do mestrado, do Museu Nacional, no programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional e na Fluminense, estão coligidos, em que a gente vê muito dessa trajetória, né? Voltada primeiro para sistemas econômicos primitivos, ou como ele dizia, ele era considerado no início do programa de pós-graduação em Antropologia Social um ET. Como ele era considerado, ele não podia dar aula de Antropologia Social, ele tinha aula de Etnologia. Então ele era um ET, ele brincava com a gente. Isso dá um pouco a ideia, né, da ironia, do sarcasmo, mas não dá a ideia do temperamento explosivo, veemente, entendeu? Confundente do professor Castro Farias em certas situações. Dificilmente, nessas situações de explosão, podia-se discordar dele, mas dificilmente aquilo que ele falava não era extremamente bem embasado. Não era, quando ele tinha esse tipo de arrobo explosivo, dificilmente isso era fruto de uma reflexão discursiva, né? Pena que foi interessante ter ouvido, né, seu Castro Faria. Eu fico lembrando, por exemplo, do Castro Faria da Simone Guedes, que foi aluna dele na graduação da Fluminense nos anos 70, né? E que o primeiro trote, para vocês terem uma ideia, né, de mais ou menos como ele atuava, né, como docente na graduação, a primeira aula dela foi um trote que ela recebeu dos veteranos, em que entrou um veterano vestido de guarda-pó, como ele usava, porque era esse a indumentária de trabalho no Museu Nacional. Fumando cachimbo, escrevendo em alemão, francês e inglês, e dizendo que tudo isso era literatura para a próxima aula. Claro que isso era caricatura, mas era uma caricatura que não era uma caricatura infundada, né? Enfim, eu acho que a Simone também dizia uma outra coisa, né? Tendo sido aluna dele na graduação, no período anterior, por exemplo, ao que ele começou a trabalhar sobre pensamento social brasileiro com um certo tipo de orientação. Muito do trabalho dele sobre
Pensamento Social Brasileiro e História da Antropologia foi pautado pela leitura de Pierre Bourdieu, aparentemente. Na verdade, o professor Cássio Faria construiu uma literatura própria, paulatinamente a esse período, isso daí vem nos anos 50, de leitura de sociologia do pensamento intelectual. Foi um leitor ávido de Karl Marx, né, e de outros autores que o orientavam na reflexão. A Simone costumava dizer que não foi o Castro que encontrou o Bourdieu, foi o Bourdieu que apareceu na vida do Castro, que esse tipo de drive reflexivo, ele levava esse impulso, né, de reflexão, de desconstrução de certas visões assentadas, de reproposição de outras maneiras de pensar, era algo que lhe era mais antigo. Talvez por isso muitos dos textos dele sejam textos que façam primeiro uma história mais ingênua e depois ele vai se sofisticando do texto sobre antropologia física, que até hoje é lido pelos antropólogos biológicos do Brasil como fonte de conhecimento histórico e que ele considerava uma coisa completamente ultrapassada, né? Foi um inferno organizar qualquer coisa com ele. Eu briguei todos os livros, né? E tive também a satisfação e a honra de